Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Esta pergunta que João manda fazer a Jesus, na verdade é uma maneira de levar os demais a compreender, porque João tinha certeza, clareza, que Jesus, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Tanto é que aqui Jesus já tinha sido batizado por João Batista. O próprio João já tinha contemplado o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo sobre Jesus e dizendo: Este é o meu Filho muito amado. Então aqui é uma pedagogia de João para levar as pessoas de fato a compreender que de fato Jesus era o Messias, que tanto se esperava. Não é que João estava com dúvida, foi uma pedagogia que ele usou para que assim compreendesse. E o que nós podemos compreender, de forma muito particular, nesta liturgia? O Jesus que o povo esperava, que o povo de Israel esperava, parece que não bateu muito com o Jesus que veio não, com o Messias que veio. Parece que não estava batendo. O Messias esperado e o Messias que já tinha chegado não estava batendo. 2 mais 2 estava dando 14. Aí nós podemos entender melhor quando nós olhamos na história e vemos que, qual era o Messias que os judeus esperavam? Que o povo de Israel esperava? Era um Messias libertador. Ele ia chegar, ele ia reinar, ele ia ser esse grande, que ia resolver todos os problemas. A paz aconteceria. Os problemas iriam desaparecer. O Messias seria como que fosse esse grande general que chega e põe ordem em tudo. Acabou doença, acabou enfermidade, quem não ouvia passa a ouvir, quem não enxergava passa a enxergar, Jesus resolvia tudo. O Messias esperado no primeiro momento era esse, que iria resolver os problemas humanos, os problemas sociais. Esse era o Messias. É por isso que quando Jesus chegou, eles ficaram: não, esse não é não. Os problemas estão aí, os problemas continuam. Embora, e o próprio Evangelho faz questão de dizer que Jesus, ele curava muitos. Era surdo, era mudo, o mudinho saía gritando, falando, o surdo saía ouvindo, o que estava acamado saía correndo, o possesso ficava liberto, tudo isso estava acontecendo. E mesmo assim eles estavam ainda com dúvida: é ou não é o Messias? Só que Jesus, ele é fenomenal. Jesus, ele tenta mostrar para aqueles que estavam em sua volta que de fato ele era o Messias. Porém, com uma questão: ele não era o Messias do jeito que estavam esperando.
mas ele era o Messias. Ele não era o Messias do jeito que estava esperando para resolver problemas meramente sociais. Era isso, em tese é isso. O que Jesus queria mostrar e mostrou, que ele não era o Messias social. Ele era mais do que isso. Jesus mostrou que o maior problema não era social, o maior problema não era político. Qual o maior problema? O povo longe de Deus. Tanto é que na primeira leitura nós vamos dizer o Senhor, por vários momentos, ele dizendo: eu sou o Senhor teu Deus e não há outro, eu sou o Senhor que criou o céu e a terra. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O maior problema do momento não era o social era consequência do que vinha anterior. O quê? O povo longe de Deus. Só que às vezes nós queremos resolver os problemas sociais de forma completamente equivocada. Vamos só no problema social, só no problema político. Não, tem que ver o que antecede. Tanto é que no fundo, todo problema social, político, qualquer outro, a base é o quê? Falta de Deus. Quando Deus entra, tudo se organiza. O que está caos, quando Deus entra, coloca em ordem. Mas não focamos às vezes só no social, só no político. Não, é mais do que isso. E Jesus mostra, ele não é o Messias político, social. Mais do que isso, o problema que ele veio resolver chama-se, sabe o quê? Pecado. Tanto é que quando João apresenta Jesus para o mundo, para todos que estavam ali, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Já deixou claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o maior problema. E Jesus veio exatamente libertar desta condição, nos tirar da escravidão do pecado. Esse é o Messias. E não por isso que não estava batendo. Porque Jesus veio e os problemas sociais, políticos continuaram. Teve um momento que até piorou. Esse não é o Messias, não resolveu. Não resolveu o problema político, não resolveu o problema social, logo não é o Messias. Mas por quê? Porque estavam esperando um Messias errado. O Messias que estava esperando para resolver problema social, não foi o Messias que veio, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não veio meramente para resolver problemas sociais, ele veio para nos salvar, e isso é o mais importante. Jesus veio para nos salvar, e isso é o mais importante, eu repito, nos salvar do pecado. Jesus veio nos tirar do pecado para que nós pudéssemos conquistar o céu. É por isso que às vezes eu me preocupo quando nós padres nos preocupamos demais com aquilo que é social, com aquilo que é político, e esquecemos o mais importante, que é a salvação das almas. Quando nós padres nos preocupamos em plantar árvore e não nos preocupamos em ir para o confessionário atender confissão. Isso é preocupante demais. Quando eu vejo padres preocupados somente em plantar árvore, em vez de sentar no confessionário e atender confissão, em vez de ir aos lugares celebrar a Santa Missa, administrar os sacramentos. Isso é o mais importante para nós padres. E isso nós devemos gastar a nossa vida, salvando almas. E como nós iremos salvar almas? Administrando os sacramentos. Porque quem salva é o Senhor. E o Senhor salva por meio de quê? Dos sacramentos. E isso é o mais importante. Porque senão nós vamos nos ocupar com aquilo que é social. Em salvar tartaruga. Não, nós padres temos que salvar almas. Tem gente já salvando tartaruga e continue a salvar. Que aqui tudo que Deus criou é bom e belo. Nós precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar daquilo que é criatura de Deus, sim. Mas o mais importante não é o que é criado no sentido da natureza. O mais importante sou eu, é você. Que nós somos filhos de Deus. E quando um perde a salvação, não tem como recuperar, não. Um ovinho da tartaruga dá de recuperar. Se perde um, tem 100. Mas se um filho de Deus perde a alma, não dá para recuperar, não, viu? Não dá para recuperar. É por isso que nós padres temos que nos gastar a vida e nos preocuparmos com a salvação das almas. Porque Jesus veio para isso, para salvar. Salvar sobretudo do pecado. Não foi salvar de uma enfermidade, não. Também
Tanto é que quantos milagres já aconteceram no tempo de Jesus e acontece até hoje, que Jesus ele nos cura por completo, sem dúvida. Mas o mais importante não é a cura física, não é e nunca será. O mais importante é a cura do coração, a cura do pecado. Alguém que estava vivendo longe da graça de Deus e voltou a permanecer na graça. Alguém que nunca mais tinha se confessado, se confessou. Alguém que nunca mais tinha ido na missa, começou a ir. Opa, aí é um grande milagre. Aí é um grande milagre. Nós devemos entender isso. O Messias, o verdadeiro Messias é esse, que liberta do pecado. Não é que liberta do andor de dente, do andor na unha, ou mesmo uma doença maior, um câncer, por exemplo. Ele pode libertar e liberta, como libertou muitas vezes, mas isso não é o mais importante. Que um câncer, por mais grave que seja, quem já viveu, tem um parente vivendo, sabe como é dolorido, delicado viver com isso, com essa. É uma situação que causa uma dor muito grande para a pessoa e para os que estão em sua volta, para os que amam. Mas um câncer ele só tem o poder de matar biologicamente, não tem o poder de matar a alma, não. Mas um filho, uma filha de Deus que não está com Deus, isso mata a alma, leva à separação eterna, à morte eterna. Isso é preocupante. É por isso que nós não podemos focar no que é biológico, tem que transcender e ir além. Nós não podemos focar naquilo que é da natureza, cuidado da natureza. Lógico, qualquer um sabe que é preciso cuidar da natureza, mas isso não pode ser o nosso foco como igreja. O foco da igreja é a salvação das almas. Não é se a árvore está crescendo ou não está crescendo, se está verde, está amarelo ou está azul. Não. É olhar para os fiéis e ver se estão recebendo os sacramentos, sim. Então nós estamos cumprindo nossa missão. Que a igreja vai exercer a sua missão se ela administrar os sacramentos. Não é se ela plantar árvore, não. Se ela salvar tartaruga ou não, salvar peixe ou não, ou seja lá qual bicho for para salvar, tem gente já salvando, tem muita ONG fazendo isso, e continue as ONGs para fazer. Mas nós, igrejas, continuemos a salvar almas, que foi para isso que Jesus nos enviou, e foi para isso que Ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, e nos salvou, sobretudo, do pecado. Porque tudo que Deus quer é a nossa salvação. Ele é Deus, Criador do céu e da terra, e só a Ele devemos prestar culto, só a Ele devemos adorar. Que essa liturgia provoque no meu e no seu coração um desejo muito grande de ser cada vez mais de Deus, mas também de levar muitas outras pessoas a isso. Nós nos preocuparmos com a nossa salvação, sem dúvida, mas também nos preocuparmos com a salvação do outro. Que qualquer pessoa que está distante de Deus precisa voltar para então ser salva. E esta é uma preocupação justa e uma preocupação necessária, a salvação de todos.